seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído. O nosso convidado de hoje, ele veio da Espanha aos 19 anos, ele era um profissional gráfico, veio aqui para o Brasil e, por fim, se tornou um padeiro de sucesso. O convidado é Evaristo Rodrigues Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui é um bate-papo entre amigos e será uma alegria conhecer um pouco da história do senhor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite, né? Primeiro porque vou poder explicar um pouco da minha vida também, né? Eu sou, como você falou, Evaristo Rodrigues Gonçalves, só que na Espanha, sim, Evaristo Rodrigues é meu pai, Gonçalves é minha mãe, ou seja, ao contrário do Brasil. Pessoal, esse é meu nome, e eu, como a senhora falou, eu cheguei em 1961 no Brasil. E qual era a minha ilusão do Brasil? Que o Brasil tinha eleito um presidente, Jânio Quadros, que foi na minha cidade, pegou navio aqui, foi para visitar minha cidade quando foi reeleito. E a Europa inteira falava que o Brasil ia crescer na mão de Jânio Quadros. Eu cheguei no Brasil no dia 22 de agosto, meu pai. E à tarde, quando eu cheguei na casa da minha tia, Jânio Quadros renunciou. Imagina! E já foi uma marca para mim chegar no Brasil. Eu, como gráfico, trabalhei em São Paulo 2 anos e meio, de uma gráfica grande que era do Grupo Novo Mundo, que era donos de KBB Mag, amigos de meu pai da Espanha, de KBB Mag, Grupo Novo Mundo, Hotel Novo Mundo no Rio de Janeiro, enfim, uma família espanhola conhecida de meu pai. E trabalhei lá 2 anos e meio. Aí, como eu via que o que eu ganhava, gastava, não sobrava nada de funcionário, falei, vou retornar para a Espanha. Mas um amigo meu que trabalhava com gráfico falou assim, não, aqui no Brasil acho que como vendedor se ganha muito mais e trabalha muito menos. Aí, antes de ir para a Espanha, eu peguei, vou tentar ser vendedor. Aí, apareceu um anúncio no jornal do Estado de São Paulo, que naquela época pesava 15 quilos o jornal, e me candidatei. A pessoa que me entrevistou, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu sou gráfico, nunca vendi nada, mas eu quero ser vendedor. Ele me selecionou. Falei, não vamos selecionar, vamos fazer um curso de 3 meses, você vai ganhar 100 por mês, fixo. Falei, pô, já quase o dobro do que eu ganho. Aí, me tornei vendedor. Vendedor de quê? Vendedor de ações da Chenille do Brasil. Chenille do Brasil era uma empresa que naquela época vendia para a dona de casa a colcha. Toda dona de casa tinha colcha Chenille. Aí eu comecei a vender ações. De repente, o governo militar assumiu em 64 e falou, agora ninguém vai comprar ações, né? Aí, eu voltando para a empresa a vender umas ações de um cliente meu, encontrei esse que me selecionou, o Pampini, e me falou assim, pô, o que você está fazendo? Estou indo para o interior. Ele falou assim, pô, você é um bom vendedor, você não quer trabalhar? Estou sendo convidado para formar uma equipe de vendas de panificação no interior de São Paulo, da maior empresa do Brasil, né, que era útil, né? O senhor veio da Espanha para São Paulo e começa a receber o convite, então, para vir para o interior a trabalho também. Não, com essas coisas eu já comecei a vender, né? Aí ele falou assim, vamos mesmo selecionar. Aí foi quando surgiu a ideia, falei, escuta, por incrível que pareça, minha mãe, meu avô tem padaria na Espanha, minha mãe nasceu dentro da padaria, meus tios têm a padaria na Espanha. Eu nunca entrei na padaria para ver nem como que fazia pão. Eu falei, não, mas você vai ter, se ser selecionado, você vai ter um curso e vai preparar para equipe de vendas para vender no seu produto. E foi o que aconteceu. Então, nessa firma em 64, em outubro de 64, e aí, para mim, aquela firma foi a minha universidade. Muito bom. E aí, como que começa a sua história aqui em Bauru? O interior do senhor veio para Bauru?
Então, aí? eu vim para Bauru, vendendo as ações também, né? E cheguei em Bauru e fui dormir num restaurante que chamava 15, que era o posto de gasolina, o 15, a posto 15. E aí a Laura estava com a família dela tomando conta do posto. Laura, a esposa. A esposa que conheci com 18 anos lá no restaurante. Quando eu voltei para São Paulo, aí foi quando encontrei esse que me tinha convidado, e foi quando ele me fez o convite para a panificação. Aí, quando eu retornei para Bauru, assim, um mês depois, eu falei, Laura, agora eu vou trabalhar nesta firma, fui contratado, e a firma me está dando para trabalhar de Bauru até Três Lagoas, minha base, de Marília até Porto Epitácio, não, até Panorama, e de Assis até Porto Epitácio. Esse vai ser o setor que eu vou trabalhar. Então, por coincidência, ficou fácil também para mim namorar a Laura no final de semana. Além na questão do relacionamento, né, do namoro, do casamento depois, e indo para a questão profissional, aqui em Bauru, o senhor teve a Torre de Belém, muito conhecida por sinal, e conta um pouquinho. Não, então, eu vendi equipamento para os panificadores dessa região. E eu tentava ensinar que eles comprando esse equipamento, eles passariam a ganhar muito mais, teriam mais facilidade de atender a clientela. Muitos acreditavam, muitos não acreditavam. Mas a maioria pensava, está contando isso para vender. Vendedores, vendem. Mas aí eu falei, estou ensinando eles aí a ganhar dinheiro. Então eu vou fazer uma para mim. Aí foi quando eu resolvi, já estava em Bauru, conhecendo a Laura, namorando. Laura trabalhava no Dias Martins, ali na Praça Machado de Melo. E ali surgiu a oportunidade de ter um espaço para montar uma padaria. Só que ali só podia montar forno elétrico. E forno elétrico, naquela época, no Brasil, se você falava para um panificador forno elétrico, ele não queria, né? Aí eu peguei e resolvi montar, lá tinha um espaço que era da Sociedade Beneficente Portuguesa, que o comendador da Silva Marta tinha montado lá o espaço. Aí sobrou um espaço para padaria, só que o comendador falou assim, ali você tem que colocar o nome de Portugal. Aí o chefe gerente da empresa que a Laura trabalhava, como era todo português, Dias Martins, deu para ela a fotografia da Torre de Belém, para que ela mandasse para mim. Aí eu vi a fotografia da torre, falei, esta aqui vai servir como logotipo da torre. Aí foi quando colocou o seu nome, Confeitaria Torre de Belém, Limitada. E foi ali em 69 que começou a padaria, porque lá tinha um movimento Expresso de Prata, todos os ônibus de cidade, era rodoviária. Além disso, tinha os trens, né? A Paulista, Noroeste, Sorocabana, né? Tinha os funcionários da Noroeste. Tinha um monte de... Aquela praça era muito movimentada. Então, a gente montou lá a padaria. E esse caminho também o senhor trilhou, se tornou presidente... Isso já foi depois, né? Ou seja, eu fui... Em 69, quando havia padaria... Só para presidente aqui, para o pessoal nos acompanhar, dos panificadores, né? Para como que chegou nessa trajetória. Foi já noutra etapa. Nessa etapa que eu abri a padaria, a empresa resolveu me mandar, falou assim, você vai para Salvador, né? E eu, quando cheguei em Salvador, eu vi que os donos de padaria de Salvador era tudo da Galícia, era galego, era tudo igual, diferente de São Paulo, que era tudo português. Aí comecei a vender equipamento lá, né? Bastante. Passados 3 anos, e aí minha família, levei a família para lá, né? Mas com a padaria aqui, a padaria funcionando. E eu administrando também, junto com meus sócios aqui em Bauru. Aí a padaria foi crescendo, precisamos fazer outra padaria, fizemos uma padaria para abastecer a Praça Machado de Melo, que era na 1º de agosto, em frente ao Cine Bauru, que era um posto que ali tinha sido famoso, que era um restaurante Cristal. Ali se reunia a nata naquela época, ou seja, antes de Bauru. Aí adaptamos aquele espaço lá e fizemos a segunda padaria. Nesse intervalo, enquanto eu estava em Salvador,
a empresa, como eu estava vendendo bastante, todo patrício meu, e estava movimentando para fazer os panificadores se modificar, porque quando você ensina a um se modificar, os outros só se modificam o fecho. Então, o golpe é você encontrar aquele mais arriscado que quer ir na frente. Sempre tem um que, né? Tem uns acomodados, ninguém quer. Só que o cara se acomoda e o outro vai na frente e passa e deixa ele para trás. Então, quando você movimenta isso aí, faz com que as outras panificadoras também se modifiquem. Então, aí o que aconteceu? A empresa, como eu estava vendendo muito, acho que estava ganhando de venda de comissão, porque eu ganhava comissão, acho que mais que os gerentes que estavam dentro da empresa, falaram, não, agora não vamos colocar filial aqui. Filial, que é? Você tem vendedores para a região, tem montadores, tem equipe de vendas, tem peças, tem tudo. E a pessoa de São Paulo me falou, vamos montar filial aqui. Eu falei assim, bom, eu sei que vou ganhar menos, né? Mas eu vou aprender a ser gerente. Né? Seria uma maneira para assim, eu vou ganhar menos, mas vou fazer conta que estou pagando um curso. Sim. Aí eu trabalhei 2 anos como gerente. Continuando com a padaria aqui na cidade. E até eu quero fazer um parênteses também, seu Evaristo. A padaria aqui foi realmente bem conhecida, de sucesso. O né? pessoal de Bauru gostou. De Bauru, o pessoal gostou, realmente. E qual que era o segredo também, né, para conseguir conquistar os bauruenses e toda a região também? Bom, primeiro você conquista pelo produto, né? Naquela época, no interior de São Paulo, fazia um tipo de pão, não era pão igual a São Paulo, era um pão com massa reformada, certo? Era um produto diferente do produto feito no interior. O que eu fiz? O que eu tinha como padeiro aqui em São Paulo, em Bauru, desculpa, levei para São Paulo numa padaria para que aprendesse a fazer o pão de São Paulo, que seria o pão de água, tipo São Paulo, dos portugueses. Aí ele veio para cá e começou a fazer. Aí começou a ter sucesso. Por quê? Porque o pão era diferente. Você só consegue ter um cliente tendo qualidade. E sem qualidade você não vai para frente. Então, isso provocou que a panificadora foi começar a ser conhecida. E o público começou a prestigiar, né? E aí foi para a segunda, fomos para a terceira, quarta e quinta. Chegamos a montar 5 empresas, 5 padarias aqui em Bauru. Na Praça Machado de Melo, outra na 1º de agosto, a terceira na Duque, na Rio Branco, a quarta na Ezequiel Ramos, para lá do cemitério, e a quinta, aí já compramos uma montada que existia na Gerson França, com a Duque de Caxias. E qual que é o segredo para conciliar e ter sucesso? O senhor conciliava vendas nesse período, a padaria e também família, né? A dona Laura está aqui nos acompanhando, nos prestigiando, e o segredo para conciliar tudo de uma forma bem equilibrada? A Laura sempre acreditou em mim. Eu falei, vamos, ela ia, né? Ou seja, acompanhava e lutava comigo. Então a gente lutou desde o começo juntos, né? E quando eu conheci a Laura também não tinha nada, eu também não tinha nada. Então a gente, ela estava disposta a acompanhar em tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia estava certo. Perfeito, isso é muito bom. E antes também eu havia perguntado para o senhor sobre a questão do senhor ser presidente do sindicato, né, aqui em Bauru, inclusive. Compartilhe conosco, porque qual foi o momento que o senhor sentiu essa necessidade e passou a exercer esse cargo? Bom, eu achava assim, com o crescimento das panificadoras aqui, a gente não tinha mão de obra, né? E a mão de obra aprendia dentro da própria padaria. Só que às vezes o padeiro não ensinava ao que estava atrás dele, porque sabia, bom, cara, vou ensinar. Então sempre sonhei de que teria que ter uma escola, né, para ensinar. Naquele momento, tinha começado a primeira escola de panificação no estado de São Paulo, que a Fiesp deu um espaço na Barra Funda para os padeiros de São Paulo montar uma padaria. Para eles montar essa padaria, eles foram à FIPAM, que é uma feira que até hoje reúne todos os panificadores do Brasil e de América e de Europa. Hoje está é a 5ª
feira do mundo, eles foram e cada empresa lá, fabricante, deu uma máquina para eles. Uma máquina, outro forno e tal. E aí montaram nesse espaço que a Fiesp tinha a Barra Funda. Aí, em Bauru, tinha uma diretora que queria fazer curso para quem estava e ficou machucado e não podia mais trabalhar na profissão, e aceitou a ideia de que eles tinham lá dentro um espaço que tinha uma cozinha industrial, que foi contada aquele prédio, com cada pia para lavar de aço inoxidável, coisa que não existia em nenhum lugar, estava lá dentro tudo parado. Aí ela falou, eu tenho esse espaço aqui. Aí eu fui em São Paulo, falei, nós queremos fazer uma panificação. Falei com o presidente da Fiesp, né? Aí falou, bom, como mostrei. Aí naquela época o Tide de Lima também era o prefeito da cidade, também foi se acompanhar. E o Senai, então era uma parceria. O INSS, o espaço, o sindicato de panificação comprava material, a prefeitura ajudava, né? E o Senai nos dava a professora. Tudo fora do Senai, porque o Senai não tinha espaço. Mas a gente foi crescendo e hoje, Senai, aqui em Bauru, tem, eu acho que a maior escola de panificação e confeitaria, e foi a primeira, foi a de Bauru. Hoje já tem várias cidades do estado de São Paulo, várias cidades. Mas só que, por exemplo, Bauru sempre teve uma coisa que é diferente. Hoje, por exemplo, a melhor padeira, porque é mulher, a nível de Brasil, é de Bauru. O melhor confeiteiro a nível de Brasil é de Bauru. Ele mora em Jaú, mas ele já foi até concurso internacional. Então, isso aí, porque minha ideia era que o dono de padaria, já que reclamava que não tinha mão de obra, coloca o pessoal para treinar. Foi muito importante esse momento mesmo de realmente profissionalizar outros profissionais também, né, seu Evaristo? Olha, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas nós voltamos já falando mais sobre essa sua história importante aqui na cidade com a panificação. Voltamos já já, você não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, falando aqui com o seu Evaristo, que tem história para contar aqui na cidade sobre a panificação. Inclusive, como que surgiu essa história do bolo gigante na cidade e o projeto Cidade também contribuiu para realizar esse momento tão especial do bolo gigante. Bauru era um centenário, estava esperando sua festa de centenário. O Renato, faltando 15 dias, me ligou dizendo, vamos fazer um bolo. Falei, você está louco, um bolo, né? Como que vai fazer? A gente tendo que em São Paulo invadiam para pegar bolo e tudo isso aí. Aí surgiu a ideia de fazer no Vitória Regia, que era rodeado de água e o público não poderia ser invadido. Então, fizemos assim, projetamos 10 padarias, cada padaria da cidade ia dar 70 placas de bolo de 1 quilo, que diz que 700 quilos só de placa. Telefonamos para a Nestlé. A Nestlé estava naquele momento lançando o brigadeiro, o beijinho e o chocolate, a cobertura de chocolate. Quando eu falei com o diretor, eu estava só pedindo o recheio. E ele falou, e a cobertura? Eu falei, vou pedir para outra empresa. Mas aí não, nós estamos aí, deu tudo. Então, por quê? Porque eles estavam lançando e fizeram um filme profissional para ensinar ao Brasil como que era o brigadeiro. Porque brigadeiro, hoje em dia, brigadeiro e beijinho, qualquer festa de criança tem brigadeiro e beijinho. Aí surgiu esse negócio de fazer, então, cada padaria se doar 70 placas. O Renato, quando tínhamos uma falha, ele tinha que cobrir. Então, era expressão de prata, jornal da cidade, era tudo louco, fazendo um negócio louco.
Aí foi quando escrevemos a palavra viva, que ele mandou escrever viva, com 6 metros cada letra, né? Aí no meio ia ser Bauru, e aí embaixo não tinha ninguém. Apareceu vamos dizer, um artista plástico que pues, colocou coco na palavra, como era tudo cobertura de chocolate, escreveu na mão, ele fez a palavra Bauru, e depois, quando ficou a mesa, porque a Coca-Cola tinha doado todas as mesas, ou seja, mesa daquela de 1 metro, escreveu 100 anos. Então esse bolo ficou maravilhoso. Acho que nunca mais vai ter um bolo desse jeito. Para mim, foi Deus que fez o bolo, né? Que deu as ideias. E graças a Deus foi sucesso, né? É, realmente, né? Um bolo de... O bolo maior do bolo. O bolo que eu conheço e entregue maior, ainda em pratinhos, né? A primeira vez. O legado do bolo existia em São Paulo, mas invadiam e pegavam com sacola. Isso aí repercutiu, as Senai fazia em São Paulo, mas no Bexiga. Mas isso repercutiu mal no exterior, na Alemanha, tudo reclamava. O que era isso aí? Então, entre o Renato, vamos servir no pratinho. E aí foi quando surgiu a ideia de servir no pratinho. E o Vitória Regia, como rodeado de água, deu essa condição. Isso aí ficou gravado. Bauru, acho que é a única cidade que se fazer um bolo, ninguém invade, porque já foi estruturado desde aquela época, dar bolo e o cara esperar na fila. Algo marcante. E para o senhor que vivenciou toda essa esperança, esse momento, como que foi? Tem algum momento mais marcante ainda? Ao entregar o bolo, ver as pessoas participando de um momento especial dos 100 anos com um bolo gigante? Eu no meio daquela confusão, eu não reparava nada, só tinha que me chutar como vinha a bola, por exemplo. Eu vi assim, o confeiteiro da Nestlé, ele fazendo filme profissional, mas e o acabamento? Aí apareceu um confeiteiro que tinha trabalhado comigo, que estava em Pompeia, e falei, Tetinho, entra aí e dá acabamento nesse bolo, porque esse bolo não está tendo acabamento. E aí o Tetinho deu acabamento. Enfim, eu acho que é um negócio, eu sou de louco que pode fazer isso. O bolo que eu conheço maior é de 500 quilos em Curitiba, né? Que conseguiram fazer os panificadores. Agora de Bauru, depois ficou gravado para o Brasil inteiro, né? Quantos quilos? Reforça pra gente. 2.200. Aí quando estava terminando o final, me falaram assim, quando que vai fazer o próximo? Eu falei, quando o Bauru fazer 200 anos. Como com 200 anos? Porque agora não sabíamos nada, agora sabemos quanto gastamos de farinha, quanto gastamos de recheio, quanto gastamos... Então agora tem uma receita que daqui a 200 anos o cara já tem menos trabalho que teve nós para resolver isso aqui, porque isso aqui foi um milagre, né? E o senhor, com toda a sua experiência, qual que é o recado que o senhor deixa também para quem está entrando nessa profissão como padeiro e como empresário também? Bom, como empresário, foi a luta que a gente fez de ter uma escola de Bauru de panificação que está no Senai. Ou seja, a minha ideia era que nós, donos de padaria, mandássemos e conseguíssemos lá a mão de obra já preparada, né? Isso foi uma luta, porque Bauru foi a primeira escola de panificação do estado de São Paulo, fora da capital. Então, esse que sempre foi o objetivo. Agora estou vendo que alguns donos de padaria estão mandando pessoal para treinar, né? Porque está reclamando, sempre a gente teve problema de mão de obra, e mais de mão de obra de panificação é um produto que você tem que fazer bem todo dia. Se você vai um dia mal, o cliente vai embora. Então, eu acho assim, que os empresários aproveitem, treinem o pessoal, né? E fiquem para poder atender a população da melhor forma possível com produtos de qualidade. Porque a padaria que não tiver qualidade não vai para frente. E dentro da sua trajetória, senhor Evaristo, alegrias e desafios, até mesmo para também incentivar as pessoas, né? Porque nem tudo é alegria e nem tudo é desafio. Compartilha com a gente em breves palavras para que a gente já vá caminhando para esse fechamento. Eu chego a analisar que fazer um bolo desse tamanho, como a gente, foi um desafio, né? Tanto para nós da panificação, como o Renato apoiar com a cidade e pôr para frente, e esse é um negócio que ficou marcando o mercado no Brasil inteiro, né?
E as coisas estão assim, né? Eu acho que devemos aproveitar o legado de que ficou para trás e olhar para frente, o futuro, porque toda hora está mudando tudo, né? Os produtos, hoje os clientes são outros, já querem outros produtos, então quem que pode dar esses produtos? A escola de panificação, que traz produtos de outros lugares, de outras cidades, de outro país, e aí você está oferecendo ao seu cliente coisas novas, que é o que é importante. A panificação, o dono de padaria, se não for arriscar a ter qualidade, pode ter certeza que ele fecha. Isso, pelo menos, é meu conhecimento. Muito bom. E em um minuto, que mensagem que o senhor deixa para quem nos acompanha? Aquilo que está no coração. Eu não sei, eu agradeço a Deus haver chegado em Bauru, encontrar minha esposa, formar minha família. Eu luto por Bauru, em qualquer lugar eu dependo do Bauru, porque Bauru me deu tudo que eu queria, que foi minha família. Então, eu sou muito grato a Bauru. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ouvir um pouco da sua história, né? Falando inclusive da história de sucesso com a panificação aqui na nossa cidade e com esse projeto tão bonito que aconteceu, se concretizou, que foi com o bolo de 100 anos, o gigante bolo de sucesso. Obrigada mais uma vez e fica o convite para o senhor retornar para contar mais histórias aqui para gente. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder por fora do meu coração essa luta que a gente teve por Bauru, os benefícios da cidade. Tudo de bom para o senhor, viu? Obrigado. Então, nós falamos com o empresário Evaristo. É isso mesmo, gostou da história que nós trouxemos aposentado, aqui? Empresário aposentado. Ah, sim, ele corrigiu aqui. Empresário aposentado, exatamente. Agora ele conta as histórias, toda a sua trajetória que ele já vivenciou, compartilha com a gente. A você eu deixo aqui o nosso abraço carinhoso e muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.